Fazer tatuagem é pecado? A pergunta que muitos se fazem é se fazer tatuagem por acaso seria um tipo de pecado. Diante essa dúvida, faz-se necessário entender a historicidade dessa prática, considerada hoje por muitos como arte. Estudos afirmam que a tatuagem é mais antiga do que se imagina, e como prova dessa afirmação é uma múmia egípcia do sexo feminino que exibe características de sinais inscritos na região abdominal. Acredita-se que sua passagem pela Terra tenha sido entre 2160 e 1994 a.C. Detalhes interessantes como a perfuração e a tatuagem foram descobertas devido à mumificação. Mas o que mais intrigava os cientistas é que a maioria dos corpos mumificados eram de mulheres, dando maior indício de que as tatuagens se tratavam de ritos à fertilidade. Porém, uma múmia com cerca de 5.300 anos do sexo masculino foi encontrada em 1991 nos Alpes. Cientistas notaram linhas azuis em seu corpo, mas não puderam afirmar se essas linhas azuis seriam vestígios de uma tatuagem ou cicatrizes de algum tipo de tratamento medicinal praticado pelos povos da Idade da Pedra. Tecendo todas essas informações, estudiosos concluem que a tatuagem existe desde que o mundo é mundo, seja com o objetivo de preservar a pintura do corpo, para identificar o grupo social, até ritos religiosos. Como exemplo de tal afirmação, o navegador James Cook, em 1769, em expedição à Polinésia, listou em seu diário de bordo que homens e mulheres pintavam seus corpos, prática que chamavam de tatal. Charles Darwin também declarou que a cultura da tatuagem não poderia ser desconhecida por qualquer nação, que a maioria dos povos do planeta realizou ou havia realizado a prática da tatuagem. Prática essa que foi proibida no Ocidente pelo cristianismo. E é aí que entramos na dúvida central: é pecado fazer tatuagem? Bom, para falar em pecado, é imprescindível que essa resposta seja baseada pela Bíblia. Mas para isso é necessário ir por partes e entender primeiramente o que seria o pecado. A Bíblia diz que as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas no Salmos 14 diz: não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Ou seja, os Salmos diz que todos na terra tornam-se corrompidos, ainda que criados à imagem de Deus. Ainda de acordo com a Bíblia, Adão foi o primeiro homem criado por Deus e também o primeiro a quebrar o trato que tinha com Deus, pois comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daí surge o livre-arbítrio. Deus dá ao homem a capacidade de escolher e responsabiliza os seres humanos por cada um dos seus atos. Portanto, seres humanos não são robôs, mas capazes de fazer suas próprias escolhas. Levítico 19:28, livro do Antigo Testamento, é o único versículo que fala abertamente sobre tatuagem. Não façais incisões no corpo por causa de um defunto, e não façais tatuagem. A partir dessa passagem, pode-se depreender que fazer tatuagem é sim pecado. Mas não é bem assim para os dias de hoje, pois o próprio Novo Testamento não fala nada a respeito sobre tatuagem. Logo, a pessoa que se considera cristã está sob a nova aliança. A nova aliança explana que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Portanto, a resposta para a pergunta "é pecado fazer tatuagem?" está dentro da consciência de cada um. Perante uma visão cristã, é necessário buscar sabedoria em Deus. Fazer uma tatuagem pode ser pecado quando o motivo para fazer é errado. Sendo assim, é necessário fazer algumas perguntas antes de prosseguir com uma tatuagem, já que, na própria Bíblia, Deus deixa claro o cuidado que se deve ter com o próprio corpo.
Desse modo, pergunte a si se a tatuagem possui mensagem ou símbolos antibíblicos, se trará consequências negativas para o futuro, se passará uma mensagem positiva, se o método que utilizará é seguro, se a motivação e a intenção que está por trás da tatuagem é edificadora. Perceba se a sua consciência está em paz. Caso contrário, não faça.